Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou CEO da Pets Clinic, médica veterinária. Hoje a gente está aqui com o Dr. Tiago, ele veio contar um pouquinho da rotina dele, ele é especialista aí na parte de neurologia, então é um conteúdo bem interessante, que a gente tem bastante dificuldade na nossa rotina, então tem muita informação boa. Olá a todos, meu nome é Tiago Minori, sou médico veterinário, formado em 2005 pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Em 2010 eu terminei meu doutorado em neurociência e neurocirurgia pela Unifesp e o ano passado eu terminei meu outro curso de atualização lá do Censo também, em neurologia clínica. Tenho alguns trabalhos publicados na área, tanto em revistas internacionais como nacionais, assim como em congressos. E também fiz inúmeros cursos na área relacionada à neurologia clínica, a parte clínica veterinária, cirurgia e agora com medicina integrativa. Ai, que legal, Thiago. E assim, por que você escolheu a neurologia? O que fez você ficar mais atraído por essa especialidade? É uma área bem difícil, né? Uma área bem diferente, uma área que requer assim, um tanto do gostar principalmente, o querer estudar, o querer aprender coisas novas, difíceis, complexas. A neurologia, a gente sabe que é uma área não tão bem estabelecida, formada, com todos os conhecimentos muito a fundo, né? Como outras determinadas especialidades. Então, eu indico assim, a pessoa que quer estudar, a pessoa que tem essa capacidade, que gosta, que tem interesse pela neuroanatomia, neurofisiologia, neurofarmacologia, neurocirurgia, esse é o momento e espero contribuir de alguma maneira. E vem cada vez evoluindo mais, né? Essa parte, como os cães vão ficando mais velhos e as pessoas também vão percebendo mais algumas alterações que antes elas não eram tão próximas, né? Então hoje a gente vê mais comum. No seu dia a dia, assim, como você trabalha com neurologia, né? Acho que 2 exames que são muito importantes na sua rotina é a tomografia e a ressonância. São hoje mais caros, né? Exames ainda que são caros na parte da veterinária, que requerem anestesia, então os tutores ficam bem receosos com isso. Como que você lida com essa rotina? Você tem dificuldade para pedir? São exames que você considera essenciais mesmo para um bom diagnóstico? O que você acha? Uma ótima pergunta. Realmente esses exames são caracterizados como alta complexidade, porque hoje na neurologia temos poucos exames. Qual que é a grande função do neurologista? Basicamente, localizar a patologia, dar uma impressão diagnóstica e um prognóstico ao paciente, ao tutor, com o devido tratamento. E que muitas vezes não temos tantas ferramentas para diagnóstico, principalmente não temos também ferramentas terapêuticas adequadas, fármacos adequados que possam minimizar ou melhorar ou até tratar e curar uma determinada patologia. Então, por essa questão, esses exames de alta complexidade, como ressonância, como a tomografia, vieram para nos brindar realmente, são chamados de gold standard realmente, são exames muito importantes. No entanto, nem todos têm essa capacidade financeira de poder fazer uso realmente dessa nova tecnologia, mas para nós, neurologistas, é muito importante, principalmente para algumas patologias intracranianas. Então, temos outros, é claro, mas realmente são 2 importantes exames. E a análise de líquor, você julga que dá para fazer, você faz ela no seu consultório, no seu dia a dia, ou você sempre pede quando vai fazer esse tipo de exame? Como claro, você utiliza desse? É um outro exame complementar, né? É muito importante para determinadas patologias. Então, mais uma vez, a nossa inspeção clínica, a nossa anamnese, inspeção, toda a parte semiológica é muito importante para o direcionamento correto da patologia, assim como para os exames, assim como para o tratamento terapêutico. Então, o líquor também é uma ferramenta muito funcional, na qual nos clareia, elucida um tanto de anormalidades que porventura podem ocorrer. Também, exatamente, toda a análise citológica, bioquímica do líquor. No entanto, é importante falar que esses 3 exames que nós falamos necessitam de anestesia. Então, é importante que o animal faça exames pré-anestésicos, e se o animal tiver condições realmente de poder ser anestesiado, aí sim, né? Então, por isso que nem sempre nós indicamos esses exames, por causa da anestesia. Às vezes o animal está num estado bem debilitante, com uma alteração neurológica bem característica, e não pode ser anestesiado porque está sujeito ao animal realmente não aguentar e virar óbito.
Então, tudo é receitado, é indicado com bastante parcimônia, com bastante visualização clínica do paciente, propriamente dito. E você tem, quando você indica, e se você sente que bastante os doutores ficam receosos, assim, eles se preocupam bastante com o diagnóstico, às vezes eles preferem optar por um tratamento mais paliativo, o que você vê na sua rotina bastante, assim, ou hoje em dia já tem bastante aceitação? Assim, hoje em dia a gente já sente um pouco mais de aceitação, mas o medo ainda é presente, medo nosso, inclusive, de repente estar com o animal e não saber como ele vai reagir à anestesia, porque muitas vezes, por exame de ressonância, o animal fica mais de 1 hora anestesiado. Então, requer uma condição fisiológica adequada, firme, segura, né? Então, nós realmente indicamos, mas com toda a segurança, em locais que nos trazem essa segurança também, que nos dão um suporte de como será feita essa anestesia. Então, tudo isso é, mais uma vez, analisado com bastante cuidado e parcimônia. E basicamente, assim, o que você caracteriza a maior diferença da tomografia para ressonância? Assim, quando você pede o outro, o que você indica normalmente? Qual é a sua preferência? Porque cada um tem basicamente um pouquinho de preferência por um ou outro, né? Por conta de imagem, por entender melhor, fazer uma análise melhor. Qual é a sua preferência? Olha, hoje para crânio em si, para sistema nervoso central, o gold standard, realmente, o exame mais fino e melhor é a ressonância magnética mesmo, na qual pega muito adequadamente os tecidos moles, a gente consegue observar algumas dilatações, algumas anormalidades, malformações congênitas, neoplasias, AVCs, dentre outros, não só em encéfalo, como também na outra parte do sistema nervoso central, que é a parte da coluna, seja cervical, torácica, lombar, sacral. Então, realmente, a ressonância para o sistema nervoso central é a mais indicada. Logicamente que também temos as mielotomografias, que são muito boas, principalmente para pacientes que têm algum problema de ataxia, de claudicação, ou de alguma outra doença, alguma outra patologia de neurônio motor superior ou inferior. Mas são exames assim muito bons e que nos clareiam muito para o nosso diagnóstico e prognóstico. E você vê assim muita diferença entre laboratórios por conta de máquinas? Sim, as máquinas elas são assim muito importantes. Hoje existem máquinas de excelente qualidade, de altíssima visualização. A gente sabe o quão complexo é a neuroanatomia, então uma qualidade melhor faz para o patologista uma visualização melhor e assim um laudo melhor. A tomografia indicada também, sim, é um exame um pouco menos complexo, um pouco mais barato, mas para o sistema nervoso central a ressonância magnética realmente é melhor. A tomografia a gente utiliza mais para órgãos abdominais, para cavidade torácica, enfim, mas para o sistema nervoso central a ressonância magnética. E assim, dentro da rotina você vê que normalmente eles já chegam com esses exames, ou você acha que o clínico às vezes peca em algumas coisas, por exemplo, da parte de encaminhar pacientes que não têm realmente doença neurológica, ele peca um pouco nesse exame físico? O que você caracteriza hoje os clínicos no geral que te encaminham muito o paciente? Assim, às vezes por falta de conhecimento, hoje sim as pessoas têm indicado, os clínicos gerais têm indicado uma maior tranquilidade, sem medo, sem preconceito de o especialista julgar. Então, quando não se sabe, eles realmente não sabem a patologia, eles encaminham para o especialista, como a parte neurológica. Dificilmente chegam com um exame já pronto. Nós, neurologistas, que solicitamos isso para facilitar, inclusive, a nossa impressão diagnóstica de localização da patologia para uma possível impressão diagnóstica. Então, hoje, graças a Deus, as coisas estão mais fáceis. Mas assim, você vê que os clínicos falham muito no seu diagnóstico de neuropatias? Ou você acha que... porque às vezes eu acho que eles confundem muito, né? Então, às vezes é uma doença e passa para outra, e assim sucessivamente. O que você acha na sua rotina? Isso está sujeito a acontecer. Acontece, é normal, como aconteceu conosco muitas vezes no começo da nossa profissão, né? Mas o importante é realmente ir ao caminho certo, você realmente ter uma boa análise clínica desse paciente, conversar, muitas vezes cabe a mim como um especialista também, muitas vezes trocar essa informação com o clínico que está confiando no nosso trabalho, está nos indicando. Então essa troca de informações também fortalece a ciência, isso é muito importante.
E quem é que se beneficia com tudo isso? São os animais, isso é muito importante. Quando você troca uma informação com o clínico, todos são beneficiados. Então, esse negócio de segurar a informação é muito ruim. A ciência está aí para todos nós acessarmos a qualquer momento. E, mais uma vez, os animais são os mais importantes, devem ser beneficiados. O que eu achava, assim, o que eu acho na rotina, assim, que eu tenho mais dificuldade, às vezes, em não lembrar todo o exame neurológico. Como que o pessoal te encaminha, assim, um paciente? Ele já te encaminha com os exames prontos ou vocês que normalmente pedem depois da análise? Como que você vê, assim, essa parte clínica de encaminhamento para o especialista, principalmente para a parte de neuro, que eu acho que é o que mais tem dificuldade, assim? Alguns encaminham com exames de rotina simples, como hemograma, função renal, hepática, toda a parte bioquímica em si, que isso já facilita também, já é um bom meio para nós iniciarmos todo um processo também de anamnese, inspeção, né? Mas alguns encaminham até de uma forma errada, que é normal, pela falta de conhecimento, que não é a especialidade deles. Então, o que eu vejo que é importante ter essa interação entre o clínico, que está indicando para o especialista, e o especialista para o clínico, porque ambos se beneficiam com isso, a ciência melhora e o resultado final é um animal mais saudável, isso que é o mais importante. Ter essa comunicação, né? Sim. É bem importante. O que eu sentia muito, principalmente quando eu tinha que encaminhar pacientes para a parte de neuro, era justamente essa dúvida. Às vezes eu não pedia a ressonância tomografia, eu já indicava ao tutor que provavelmente isso ia ser necessário, mas como eu sei que cada especialista prefere uma coisa, às vezes a enfermidade ali requer uma específica, né? E são exames um pouco mais complexos e até caros, então não dá para você falar, faz uma tomografia, de repente era melhor uma ressonância, né? Então aí você acaba complicando, você acaba fazendo com que o tutor gaste um dinheiro que não era necessário, submeta o animal a mais anestesias do que não era necessário, já é um caso mais complexo, já requer alguns cuidados, e ainda você ficar submetendo o animal a esse tipo de condição, né, desnecessário, acho que não é legal, por isso eu poupava. Outra dificuldade que eu tinha na minha rotina também era que a gente não faz muitos exames neurológicos, né? Então, na nossa anamnese, no geral, a gente acaba vendo a parte de gastroenterites, você vê mais de mucosas, né? Você vai ver desidratação, então você faz aquele exame físico de ausculta pulmonar, ausculta do coração. Então, por isso que a gente consegue até captar essas doenças com um pouco mais de frequência. Já o neurológico, a parte de palpação em coluna, você até faz para ver uma coisa mais ortopédica, mas o exame em si, né, de propriocepção, quando você vai fazendo aqui para ver os estímulos dos nervos e tudo, e aí conseguir identificar isso, acho que esse é um toque leve, porque às vezes tem doença que não é escancarada, né, tem coisa que é ali na cara que é aquilo, mas tem às vezes um sutil, né, uma leve, a cabeça tende para um lado, e aí você no clínico não tem aquele olhar tão treinado para esse tipo de patologia, então por isso que o especialista faz muita diferença. E eu acho que aí faz uma anamnese bem específica neurológica, né? Que eu acho que não é que a gente não aprenda na faculdade, não é que as faculdades sejam falhas nisso, isso eu não acho que a gente aprende bem na parte de semiologia. Eu acho que o que falta mesmo é o nosso dia a dia, porque às vezes a gente não tem tanto contato com essas patologias em si, né? Então a gente acaba tendo mais dificuldade para fazer esse tipo de exame e captar aqueles primeiros sinais, sintomas que já tem de alguma alteração. Nesse sentido, até inteirando o que você falou, eu acho que também, se me permite dar um conselho, é importante assim, que esses exames de alta complexidade que sejam assim, se receitados, se indicados com bastante cuidado e com bastante conhecimento, porque está sujeito um clínico geral receitar um exame de alta complexidade com alto valor agregado e não ser o melhor exame. O proprietário vai chiar, o tutor ele vai ficar bravo, então realmente é cada um com o seu quadrado. Então tem um exame que precisa ser feito, é neurológico, indica realmente para o neurologista tocar daí para frente. E é bom ter realmente, mais uma vez, essa interação entre o clínico e o especialista, não ter orgulho, não ter milímetros em poder se comunicar, em poder trocar figurinhas, né? Às
às vezes assim, que eu sempre ressalto aqui e falo que ninguém precisa ser bom em tudo. E é difícil, né? Como você falou, a parte de neuro é muito específica. Então é um outro sistema, né, basicamente, que a gente tem que focar e estudar, porque tem muitos detalhes, é muita coisa pequena, então às vezes até a parte, como cardiologia é uma coisa renal e endócrino, acho que é uma coisa que a gente pega mais na nossa rotina também, a gente tem mais, é mais palpável esse tipo de doença na nossa rotina clínica no dia a dia, eu acho que fica até mais fácil a gente conseguir fazer essas triagens e aí depois encaminhar para o especialista. Mas eu sempre acho importante, tá? Diferente de qual patologia seja, eu sempre indico o especialista. Eu acho que hoje a gente tem uma gama muito grande, por mais que seja um valor um pouco mais alto da consulta, mas é uma coisa que vale muito a pena pro animal e pro tutor. Porque às vezes nós clínicos tentamos tanto e a gente peca nos detalhes que se às vezes a gente tivesse feito, isso já teria sido resolvido, ou teria amenizado, teria sido muito mais eficiente. Né? Igual o Thiago comentou mesmo, que às vezes chega com alguma medicação errada, prescrita de maneira incorreta, que até atrapalha um pouco o diagnóstico. Acho que principalmente os de corticoide, né? Às vezes deve atrapalhar bastante para fazer os exames e tudo. Então tem vezes que é necessário, mas tem. Por isso que o Thiago frisa bastante a comunicação. Porque antes de entrar, se você já está suspeitando, é melhor às vezes entrar em contato com o especialista, perguntar se ia alterar alguma coisa, se já não é o momento, se às vezes espera um pouquinho, né? Então são essas pequenas coisinhas que a gente pode ir fazendo ao nosso dia a dia que melhora o tratamento e melhora pro pet, a condição dele e tudo. Então eu também sou super a favor dos especialistas. E como a gente tem uma gama, eu acho que se a gente conversar, às vezes eu sei que a condição do tutor também é restrita, mas eu acho que todo mundo veterinário passa por isso. Acho que quando a gente consegue conversar com um especialista, ele acaba entendendo, às vezes fazendo um valor um pouco mais em conta, mais acessível. A gente sabe da nossa realidade, não é uma coisa que a gente tem, todo mundo é engessado, né? Eu cobro esse valor independente. Acho que pouquíssimas, eu na minha rotina, assim, praticamente nunca vi um veterinário agir dessa maneira. Acho que todo mundo tem o seu lado humano, né? E a gente acaba realmente vendo que o tutor precisa dessa ajuda e a gente sempre se solidariza com a causa. Então, por isso que eu acho que é importante, mesmo que tenha uma restrição, tentar fazer essa comunicação, tentar levar isso, né? Todas as vezes é necessário fazer um painel infeccioso? Você acha necessário? Sim, todas as doenças? Não, de forma nenhuma. Conforme eu havia falado anteriormente, de acordo com determinada patologia ou com uma impressão que você tem do determinado diagnóstico, você tem um direcionamento. Por exemplo, um animal que vive em apartamento, que nunca saiu, nunca teve contato com carrapato, ou que sai às vezes só por um negocinho ou outro, que não come carne crua, não tem contato com pombo, não tem contato com ectoparasita, como é que você vai pedir um painel infeccioso sendo que o animal não tem nem histórico? Então, para determinada patologia, é vacinado, vermifugado, toda a alimentação adequada. Então, como é que você vai pedir um painel infeccioso sendo que o animal tem histórico? Então, tudo é feito dentro de um entendimento clínico adequado. E hoje, na sua rotina, qual que é a doença que você mais, assim, que é o comum? Boa pergunta, sempre epilepsia. Infelizmente, foi inclusive minha tese de doutorado, eu trabalhei com um sistema imunológico relacionado ao processo epileptogênico. A gente sabe que várias comorbidades associadas podem levar a um quadro como esse, infelizmente. O animal fica em estados epiléticos e o animal muitas vezes tem aquela marcação na área límbica e aí entra no período crônico e aí é necessário realmente o uso de drogas antipiléticas. Então a epilepsia hoje é o de maior incidência e prevalência na clínica neurológica. E assim, como que seria o diagnóstico? Assim, é por exclusão? Como que você faz o diagnóstico da epilepsia em si? Perfeito, ótima pergunta. Nós não temos hoje um diagnóstico, um gold standard, um exame que fale, não, realmente o animal tem epilepsia, tem aquela marcação ali no sistema límbico, na parte hipocampal, na região de CA3. Não, a gente também faz por exclusão, né? Então, muitas vezes a gente descarta algumas doenças infecciosas, algumas outras comorbidades extrínsecas do sistema nervoso central que podem levar a um quadro patológico nesse sistema. Então, muitas vezes é por exclusão. E mesmo por exclusão, muitas vezes você não consegue chegar a um diagnóstico definitivo ou seja, não tem uma causa definitiva. Então, nós falamos da epilepsia idiopática. Uhum.
E aí, quando você tem esse tipo de diagnóstico e você vê uma aceitação boa do tutor, ou você vê que ele sempre procura uma segunda opinião, como que funciona assim a sua rotina em relação a isso? Com certeza eles acreditam muito, eu vejo isso, pelo menos com a minha conduta, com o tempo de casa já, o tempo de profissão, o jeito que a gente coloca realmente as informações, com as devidas explicações, isso é muito importante, explicar, mesmo que o tutor não seja da área biológica, explicar o porquê que você está passando aquilo, porquê você está fazendo aquele tipo de exame, ele não vai entender completamente, mas vai ver que tem uma base científica por detrás. Então, nesse sentido, eu vejo que eles aceitam bem. Hoje em dia, mais do que anteriormente, eles têm procurado outros tratamentos complementares, como extrato de cannabis, que é o óleo rico em CBD, como homeopatia, como fitoterapia, uso de nutracêuticos, toda uma medicina integrativa envolvida, mas eles têm aceitado bem. Alguns não gostam muito quando fala gardenal, né? Essa palavra realmente é complicada, mas até hoje, há 10 anos atrás, desde quando eu fiz essa minha especialização, continua sendo hoje um fármaco de eleição para crises epiléticas. E aí ele é um fármaco de uso contínuo, né? Então é uma doença crônica que a gente não tem um tratamento em si, a gente na verdade faz o controle, né? E como que eles costumam reagir a esse tipo de notícia? A longo prazo, o que vai ter que fazer, como que você realiza esse acompanhamento, através de como você faz a cobrança das suas consultas, porque teoricamente já tem um diagnóstico, mas ele precisa fazer um acompanhamento, como que você organiza isso basicamente? Claro, muito boa. Eu vou falar como neurologista, como clínico também. Todos os clínicos devem conhecer muito de fisiologia e farmacologia. Por quê? Porque a gente sabe que os fármacos, existe uma janela terapêutica. E tratando-se de sistema nervoso central, algo tão simples, algo que requer um cuidado maior, muitas vezes nós iniciamos com uma dose mínima para ver como esse animal vai reagir ao processo terapêutico, ou seja, droga-resposta. Então, é sempre importante saber se aquele fármaco vai ter interação com outros, se tem um sinergismo, um antagonismo, qual é a janela terapêutica, qual é a resposta, e acompanhando dia a dia ou a cada 2 dias esse paciente. A sua pergunta em relação ao retorno, né? Eu, particularmente, frente à minha conduta clínica, ao zelo que eu tenho pela minha conduta clínica e ao meu paciente tutor, eu gosto de acompanhar, pelo menos no início de um tratamento, de uma epilepsia ou de alguma outra patologia um pouco mais séria, pelo menos a cada 2 dias, acompanhando a resposta frente àquela terapêutica receitada a ele. Eu sempre peço para retornar depois de 1 ou 2 semanas, para ter um acompanhamento clínico também do paciente, e se for necessário, depois de 1 mês, eu também peço, mas é a minha conduta essa, tá? E muitas vezes por WhatsApp mesmo, o tutor avisar também o veterinário para acompanhar, isso é muito importante. Eu não tenho preguiça de trabalhar, então eu gosto de receber essa informação, porque com essa informação eu sei se eu estou indo para o caminho certo, e aí sim eu vou ser reconhecido como um bom veterinário frente a um tratamento, dose, resposta correta. Acho que para o tratamento ser eficiente, para tudo a gente precisa fazer isso, né? Acho que esse contato que você também não se importa de passar o seu telefone, de ter esse contato mais próximo com eles. Eu acho que a sua especialidade requer muito isso, né? Requer essa proximidade com eles. E é igual você falou, você precisa avaliar muito bem a resposta terapêutica, né? Porque a gente precisa agir rápido para não complicar alguns casos, né? De certa forma. O tutor também fica ansioso, porque às vezes, principalmente aqueles que geram alguns comportamentos compulsivos, né? Então te dá um certo nervoso, porque ele tem uma compulsividade, às vezes está andando em círculo, às vezes está... E você fica nervoso, você fica ansioso se aquilo não se resolve, se aquilo não é efetivo, né? Às vezes a dúvida também de te mandar falar assim, doutor, isso aqui tá normal, isso aqui é o esperado, porque eu não sei. Então é bem importante, acho que da parte de especialidade, a gente ter essa proximidade, né? Principalmente são pacientes mais que requerem mais cuidados, que requerem mais atenção, os tutores são mais sensíveis a algumas alterações, porque eu acho que já é um diagnóstico complexo para você conseguir aceitar, porque já é difícil a gente aceitar no humano, né? Eu acho que todo mundo tem essa parte de aceitação no humano, também é complexa,
Mas no animal, parece que isso toca muito mais a gente, né? Porque ele não sabe o que está acontecendo, e aí você fica assim, meu Deus, é igual a gente tem a sensibilidade com uma criança. A mesma sensibilidade que a gente tem quando acontece alguma coisa com uma criança, acho que é a mesma sensibilidade que a gente tem quando acontece com um animal. A gente fica sem entender, parece que eles não merecem esse tipo de alteração. E você fica assim, por que um serzinho tão bom tá com essa alteração, né? Por que ele merece passar por isso? E aí requer, assim... Você vê, no seu caso, a desistência do tratamento, você vê que é baixa. Assim. Bem baixa, frente, principalmente pela sintomatologia na qual os animais apresentam, né? Então isso que você falou é muito importante, né? Quando você se coloca à disposição, você acalma o tutor. E por incrível que pareça, é uma troca energética entre o animal, entre o tutor. Então quando você está com o tutor mais calmo, o animal mais calmo, numa medicina integrativa, com homeopatia também envolvido, com fitoterapia, as coisas elas se tornam muito melhores e muito mais calmas. O tutor, inclusive, pressiona menos. E muitas vezes, quando você passa o tratamento certo, se coloca à disposição, eles não entram em contato. Tá aí indo bem, então eu já estou seguro. Então isso nos deixa muito mais calmo. E aí, por exemplo, você cobraria assim, a sua consulta dá direito a um retorno e aí na próxima ele já tem que fazer o pagamento integral? Como que é a sua conduta? Porque tem alguns profissionais que eu conheço que fazem como se fosse um pacote, né? Então, olha, durante tanto tempo você paga esse valor como se fosse uma consulta e meia, porque é só manutenção, então a gente não vai precisar diagnosticar, porque já tem o diagnóstico. Como você trabalha com isso? Tá, eu sempre cobro, eu sempre dou direito a um retorno, né? Durante um mês, essas 4 semanas eu vou acompanhando por WhatsApp, vou acompanhando por contato telefônico também, se for necessário voltar algumas vezes. Eu acho importante, pelo menos para minha especialidade, foi o que eu falei, tenho esse zelo pela minha profissão e pelo que eu indico. Então, tenho esse zelo, com certeza os veterinários se tornarão melhores nisso, eles terão um outro olhar, o tutor terá outro olhar. Então, se preocupem realmente com isso, não tenham medo de trabalhar, o tutor vai encher, cabe nós, veterinários, colocarmos as pessoas nos seus devidos lugares, sempre com amor, com carinho e com respeito. Então, eu dou direito a esse retorno durante o mês, no próximo mês é cobrada uma nova consulta, e se for uma outra patologia, aí é uma nova consulta, né? Agora, naquela patologia, durante um mês, eu me coloco à disposição, sempre, claro, né? E você consegue fazer bem, as pessoas são bem compreensivas, assim, na minha rotina eu tinha bastante dificuldade, gente, não vou falar para vocês que era fácil, não. Principalmente essa ideia da nova patologia, porque a pessoa só associava que ela tinha direito a um retorno. Então, se fosse a patologia, se não fosse, então a gente clínico sofre bastante com isso, e às vezes eu, por opção, deixava de cobrar porque eu ficava com receio do incômodo que eu ia causar, entende? Eu acho que isso acontece com muita gente, então eu falo muito para vocês, por isso que eu até perguntei pro Thiago, que eu acho que é um assunto muito importante. Eu tenho, assim, um pouco dessa dificuldade em fazer a cobrança. Eu falo que essa é a parte ruim da veterinária, porque na verdade, o veterinário ele é a pessoa que cobra, a pessoa que faz a consulta, a pessoa que vende o medicamento, a pessoa que, né, então que interna, que dá a notícia ruim, que dá a notícia boa, então na verdade você faz tudo. Você entrega a receita já falando da medicação ali na frente, né? Então você já está assim, não, mas eu acompanho você ali até o balcão, a medicação é o seguinte, então você já faz todos os papéis num só. Não que isso seja ruim. Num lado é muito bom, porque as pessoas confiam no seu trabalho, indiretamente isso para a parte de vendas é muito boa. Mas para a parte de notícias ruins, principalmente de cobrança, eu acho isso muito chato. Principalmente quando você tem que dar uma notícia ruim. Na internação, assim, aí você tem que dar notícia ruim, você tem que cobrar o cliente. Você acabou de falar que o cachorro, né? Você acabou de dar uma notícia que não é boa. Eu tô falando de morte, tá, gente? Tô falando de uma notícia, às vezes, de uma doença crônica, que vai precisar de um acompanhamento, alguma coisa assim. Mas isso já gera aquela repulsa. Exato. E aí você ainda tem que falar para a pessoa, então, mas agora mudando totalmente de assunto, vamos ali que eu tenho que te cobrar. Aí você vai falar o valor. Então, às vezes, na consulta, eu evitava um pouco desse atrito. Então, eu falava assim, eu vou atender, mesmo sabendo que não é a patologia, que o ideal seria cobrar uma nova consulta, mas eu atendia, eu acabava atendendo, assim.
Mas o que eu vejo também, porque assim, o tempo também traz algumas experiências pra gente, né? De repente, falar menos, mas sendo mais objetivo, de uma forma mais firme, explicar o que você está fazendo, mostrando conhecimento técnico, ciência junto consigo, e cobrar o que você tem que cobrar mesmo, porque isso faz parte do nosso trabalho. Tantas coisas que nós já estudamos, tanto investimento, que realmente o veterinário tem que saber cobrar. E de uma forma muito amorosa, se colocando à disposição, porque é um tutor, é um filho, o animal é um filho muitas vezes para esse tutor, então temos que tomar bastante cuidado. Então, o meu conselho é esse, é ter bastante amor no que faz, atenção, lógico, sempre se colocando no seu lugar e com uma forma muito objetiva, com a ciência do seu lado. Eu acho que essa parte homem é muito mais fácil, viu, gente? Porque o homem é muito mais objetivo do que a mulher. A mulher rodeia tanto, assim, exceto algumas pessoas, eu conheço algumas meninas que eu falo assim, que inveja. Eu queria ser tão objetiva quanto você. Porque às vezes eu fico pensando que eu falo, eu me coloco muito, sabe? Acho que eu sinto muito a dor, aí eu já senti a dor dele de pagar, já senti a dor. Aí eu depois lembro e falo, nossa, e agora, né? Quem tem que pagar minhas contas também sou eu e ninguém tá sentindo a minha dor, só eu por isso. Então, basicamente, é uma coisa difícil. Eu vou falar que a gente compara muito com a medicina humana. É claro que assim, eu ainda acho que a gente está longe de valorização, né? Não acho que é uma coisa que eu tô falando para vocês que a gente está valorizado ainda no mercado, mas eu acho que também tem muito isso, do nosso sentir a dor do tutor, a gente tira do nosso para dar para eles. Então, tem muito isso, né? Da gente sentir isso. É uma coisa que a gente tem que lidar. Acho que o Thiago falou uma coisa muito importante que vem a experiência, e também o próprio tutor. Acho que quando ele olha para você e vê uma pessoa mais velha, ele fica um pouco mais inibido em te pedir um desconto, né? Eu acho que essa é a questão dele, assim, mais ou menos por isso. E Thiago, você pensaria, por exemplo, eu já vi que você gosta bastante da parte integrativa, como que você associa ela com os seus pacientes hoje, assim? A parte de homeopatia, medicina integrativa, né, acupuntura. Então, eu gosto bastante dessa parte, eu acho que é muito legal, eu acho que agrega muito, né, nos tratamentos. Eu vejo, assim, uma vantagem, uma melhora muito grande para as pessoas que antes só acreditavam que isso era bom para a parte de ortopedia, principalmente a acupuntura, né? E na parte neurológica, a parte de reabilitação, fisioterapia, eu acho tão legal, né, esse tratamento. Como que você utiliza isso? Você utiliza bastante? Você gosta mais de acupuntura? Você gosta mais da fisioterapia? Você gosta de auxiliar os dois? São fantásticas, essa medicina integrativa, todas essas medicinas que não são complementares. O pessoal acha que é complementar, que pelo contrário, é uma medicina que integra. Hoje você vê o todo, você não vê só aquela área específica do sistema nervoso central, aquela área específica do corpo, não. Você vê o todo, e que muitas vezes aquela patologia neurológica não é às vezes só do paciente, é lógico que vem dele, claro, mas tem outras coisas que estão associando, que está sendo associado, que está sendo estimulado, né, principalmente do tutor, do ambiente na qual ele vive. Então, o importante é você conhecer o todo, né. O ano passado eu fiz a minha atualização, um outro curso de Lato Sensu na parte de neurologia clínica, e também foi um capítulo, um mês inteiro, basicamente, só falando sobre essas medicinas complementares, né? Então, acupuntura, fisioterapia, laser terapia, homeopatia, fitoterapia, uso de nutracêuticos com efeito antioxidante. Isso é fantástico. Então, ela integra mais, facilita muitas vezes o nosso tratamento, e algumas vezes, como você faz, entra com esses produtos naturais e vai desmamando os alopáticos, que causam alguns efeitos colaterais, como por exemplo o gardenal, com uma crise epilética. O gardenal muitas vezes ocorre um aumento das lipoproteínas, triglicérides, lesão hepática. Você tem que fazer aquelas dosagens séricas constantemente para ver a dosagem no sangue desse fármaco. E quando a gente conseguir diminuir a dosagem, né, às vezes o animal não consegue tirar, né, fazer o desmame completo, mas só de diminuir já é super importante. Né? Só de diminuir, muitas vezes você entrar de repente com um óleo rico em CBD, um óleo de cannabis rico em CBD, muitas vezes você acaba tirando até o gardenal, todos os efeitos colaterais. Existem vários trabalhos científicos hoje mostrando a neuroproteção, os efeitos positivos que esse óleo rico em CBD, em THC, gera para o animal, gera para o sistema nervoso central.
Então, sem efeito, uma colateral. Então, ao mesmo tempo que esse óleo inibe receptores GABAérgicos que você fala da epilepsia, tira a ansiedade, tira aqueles efeitos colaterais que o Garenal também gera. Então, muitas vezes a gente entra com homeopático para a epilepsia também, entra com uma acupuntura para acalmá-lo. Então, vai toda uma parte comportamental envolvida, integrando o nosso tratamento. Então, o pessoal tem um pouco de preconceito contra o canabidiol, tem um preconceito com a maconha em si, por ser uma droga ainda que não é lícita, né? Então, não sei nem se vai se tornar, mas a questão é isso da parte medicinal. Como que você vê os tutores tratando com isso? Eu vejo uma boa aceitação hoje. Os tutores que não conhecem, a gente explica dentro da ciência. Existem vários artigos científicos publicados em revistas internacionais de alto impacto, visto no PubMed, entre outras bases de literatura. Então, cabe ao veterinário, especialista, ao clínico geral, ter essa ciência, mostrar. Por isso que é importante sempre explanar o que você está falando e fazendo. Hoje, hoje existem vários papers mostrando o efeito neuroprotetor para animais, inclusive, com outras comorbidades associadas. Então, isso é muito bom. Então, explicar de uma forma saudável e mostrar as vantagens, porque desvantagem praticamente não tem. Agora, cabe também ao veterinário, de uma forma zelosa, acompanhar a dose e resposta do que você está administrando. E você não vai falar assim, né? Vamos dar maconha para o seu... Não. É um extrato de cannabis rico em CBD ou rico em THC, mostrando que tem uma base científica e que a gente tem por detrás a ciência junto com a gente. Eu tenho repetido ciência, porque realmente isso tem que andar com a gente. Isso, com o tempo, com a maturidade da nossa explanação clínica, isso tudo se faz mais presente, mais firme. Então, os tutores acabam confiando mais. E o retorno é maior. Então, eles acabam voltando para a gente. Ao passo que, se você não explica, deixa falar, não sou veterinário, eu uso branco, eu sou lindo, explico do jeito que eu quero, acaba perdendo o cliente. Então, é um zelo com a sua profissão e com a nossa profissão, na verdade. Sim. E mudando um pouquinho de assunto, gente, mas agora também acho que essa parte é importante, da questão, você optou por trabalhar com plano de saúde, né, PET, isso vem se atualizando muito, então o mercado dessa parte de planos de saúde, as pessoas com essa aceitação e utilização dos convênios, está sendo cada vez mais alto, cada vez as pessoas estão aderindo mais a isso, né? Assim como nos humanos a gente já tem muito costume do plano de saúde. O que você vê, assim, você acredita que te causa uma desvalorização? Como que você optou por trabalhar no plano? Você acaba recebendo menos, né, por aquilo, mas você acha que isso desvaloriza? Como você enxerga essa nova parte da veterinária, esse novo caminho? Olha, são vários pontos de interrogação, é bem polêmico isso, né? Para mim, eu não vejo problema, principalmente porque eu vejo que traz uma maior movimentação na sua clínica. É lógico que nós temos uma rotina, né? Depois de alguns anos de profissão, tem um certo reconhecimento, as pessoas acabam procurando a gente para uma consulta particular e a gente acaba deixando também para alguns momentos vagos também, outros, enfim, de uma forma geral, atendendo essas pessoas que procuram um especialista. Então, eu não vejo problema nenhum. É lógico que deve ser melhor valorizado, melhor pago, está no começo. Cabe também uma união entre os veterinários para que isso melhore, né? Para ter realmente uma boa resposta quanto à parte financeira, mas eu não vejo problema nenhum, não. E você acha que, assim, os problemas que você encontra no particular é o mesmo que basicamente você encontra no convênio? Igualzinho, sem diferença nenhuma. O que acontece, a única diferença é que pelo convênio você ganha menos, mas também o número é muito maior. As pessoas acabam te procurando muito mais, principalmente na minha área, que existem poucos neurologistas no plano. Então, isso muitas vezes a procura se torna maior. E acaba tendo um movimento para a clínica, para o banho-tosa, para o pet shop. Então, você acaba agregando outros valores juntos também. Eu atendi convênio, né, por um tempo. Então, assim, tinha seus lados bons, tinha seus lados ruins. Eu acho que o que prejudicou muito é essa parte da veterinária ser uma pessoa só, né? Do médico veterinário tem que ser todo mundo. Porque aí você tinha que fazer a guia,
aí você que tem que fazer a cobrança, você tem que lançar, você tem que fazer. Então, assim, numa rotina só da parte de especialidade, eu acho que isso acaba restringindo um pouco e fica mais fácil para você fazer. Pra gente, quando você pega uma rotina muito grande, além do cansaço, tem toda essa parte burocrática de mandar para o convênio. Gente, não entendam como se o convênio tivesse errado também, tá? Eu sempre gosto de colocar os dois lados. Sempre na nossa vida sempre tem os dois lados, né? Então, assim, a parte do convênio, eles precisam ser mais burocráticos porque no Brasil, né, infelizmente, o nosso país ele tem muito golpe. Então, a gente lida com uma cabeça que é uma cabeça mais racional, né, e faz assim, você não pensa tanta maldade, mas tem muitas pessoas que se aproveitam de qualquer brecha, ela tá ali para justamente isso, para pegar o detalhe do detalhe, se aproveitar daquilo e ganhar mais dinheiro à base daquilo. Então, ela mentia procedimentos, inventavam coisas, e isso faz com que o plano cada vez precise ser mais burocrático, mais atencioso a esse tipo para evitar riscos. Só que isso prejudica quem trabalha no dia a dia e é sobrecarregado por essas burocracias. Num hospital grande, é rotineiro. Você passa lá pela pessoa que faz a triagem, depois já vai para a recepcionista, que já gera a guia, e a própria recepcionista já gerou a guia do convênio, assinou, você passa com o médico. Agora, na nossa rotina, não, é o veterinário que tem que estar lá dentro, o veterinário que tem que solicitar. Então, os convênios ainda estão até se estabilizando para isso, né? Para tentar tirar essa responsabilidade do médico, conseguir transferir um pouco para ficar um pouco igual para todo mundo. Mas ainda isso, então eu julgava na minha parte um pouco negativo por conta disso, que você perdia muito tempo. Então, o fato de você perder muito tempo, mesmo você atendendo uma rotina alta, te demandava um esforço muito grande que não valia a pena a recompensa financeira. Tá? Então, pensando assim, quando você põe na balança o que está compensando do seu gasto do trabalho com o que você está recebendo, não estava legal. Por isso, na minha opinião, não foi tão legal. Agora, eu acho que tem especialidades que facilitam muito. Endoscopia é muito legal para quem trabalha com plano e agrega bastante, né? A parte sua de neuro. Eu acho que todas as especialidades agregam muito, assim, no convênio. Eu acho bem legal. Eu acho que é um caminho muito promissor pra gente e tem muito a se desenvolver, mas que também tem que ter essa questão de mais valorização, né? Mas tudo é um complexo também, né? Tudo é uma lógica, e aí vai um puxando o outro. Mas basicamente você já respondeu, né? Falou que é o seu assim. O que você acha que precisa melhorar na neurologia hoje? Se você fosse dar uma avaliação da sua especialidade, o que você acha que ainda falta para crescer na veterinária? Olha, eu acho que vem crescendo bastante. Hoje eu sou um membro da Associação Brasileira de Neurologia Veterinária. Essa associação tem crescido cada vez mais, tem se fortalecido. Eu acho que é um caminho, tudo é um caminho, leva-se tempo, é necessário trabalho, é necessário a ciência junto com a gente, mais artigos científicos sendo publicados, mais embasamento técnico para nos colocar realmente numa posição mais favorável, mais investimento em ciência, em desenvolvimento de novas metodologias de diagnóstico. Então, tudo isso vem sendo feito frente à condição do nosso país. Então, eu vejo que está num caminho. Tá? O que cabe mais uma vez eu volto a falar, é realmente uma união melhor entre os veterinários, é uma comunicação mais saudável, porque o produto final, o privilegiado final vai ser o animal. Então, essa comunicação que a gente precisa ter para todos aprenderem mais e praticar uma medicina veterinária de melhor qualidade. Sim. E qual seria a sua dica final para quem quer seguir na parte de neurologia, seja uma pessoa formada e agora decidiu focar, ou seja um estudante que está pensando nessa área? O que você dá de dica maior para essas pessoas? Estudar. Pelo estudo é estudo, né? Aquela própria palavra. Então tem que estudar, e é estudar todos os dias, todos os meses, todos os anos. A neurologia, assim, a gente conhece muito pouco da neurofisiologia, da neurofarmacologia. Então, a cada mês, a cada ano, vários fármacos são disponibilizados para a gente, muitas novidades acontecem, então o estudo ele nunca para. Então, a pessoa que quer fazer neurologia tem que estar aberta para isso, primeiro gostar, segundo querer e o terceiro estudar muito e sempre, integrando as medicinas, olhando o todo e nunca só o cérebro, para você não ficar limitado
por opção, e sim abrir para novos horizontes. Sim, é importante, né? Porque vai atualizando, tem o desenvolvimento de outras partes e a gente vai ficando melhor naquilo. Então, gente, foi isso. Agradeço muito a participação, foi muito interessante a sua entrevista. Acredito que vocês tenham gostado bastante do conteúdo. Peço para que vocês sigam a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, e sigam a gente aqui também no canal, que é muito importante. E curtam o vídeo, gente, que isso gera bastante engajamento. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado a todos também, até a próxima.